Olá, tudo bem? Você sabe quais são os erros cometidos na lavratura do auto de infração que podem anular a aplicação da multa? Antes de responder, devemos entender que o auto de infração de trânsito, AIT, é o início do procedimento para a aplicação da multa. A lavratura desse documento deve ser feita por agentes competentes e também por equipamentos devidamente certificados por órgãos oficiais e deve seguir normas de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e também o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Os eventuais erros cometidos na lavratura do documento, o AIT, pode determinar o cancelamento do mesmo e, consequentemente, anular o processo de aplicação da multa. E são desses erros que vamos falar hoje. Mas antes, meu nome é Mauro Freitas, esse é o canal Dicas de Trânsito CDT. Muito obrigado pela sua companhia. Vem comigo. O artigo 280 do CTB normatiza de forma geral os elementos principais obrigatórios que deve conter o auto de infração de trânsito para que ele tenha validade. Aos poucos, os órgãos de trânsito vão eliminando os erros cometidos através da aplicação de meios automatizados para a lavratura do auto de infração de trânsito. Porém, esses erros representam uma parcela considerável e, na esmagadora maioria das vezes, não são reclamados nem por condutores ou proprietários de veículos autuados. Além disso, existem vários outros tipos de erros que podem determinar o cancelamento do auto de infração de trânsito. Vamos então ver quais os principais erros cometidos na lavratura do auto de infração de trânsito? Esses erros podem ser classificados basicamente em duas partes. Vamos a elas. 1. Erros por falta ou erro no preenchimento de itens obrigatórios. A. Tipificação da infração, determinado por um código numérico que não pode faltar e também não pode estar em desacordo com a infração cometida. B. Local, data, hora do cometimento da infração. Sem esses elementos, o auto de infração é cancelado. C. Caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca, espécie e outros elementos julgados necessários à sua identificação. Lembrando aqui que não é obrigatório o modelo do veículo, mas então somente a marca. D. O prontuário do condutor, sempre que possível, ou seja, diante de abordagem, o agente fiscalizador é obrigado a constar o número da CNH no auto de infração de trânsito, caso o condutor a possua. E. Identificação do órgão ou entidade autuadora e da autoridade ou agente da autoridade ou ainda equipamento que comprove a infração. F. Assinatura do infrator sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração. Não é obrigatória a assinatura em qualquer circunstância. A segunda parte diz respeito principalmente à atitude na lavratura do auto de infração de trânsito, que pode incorrer em subjetividade e também em excessos cometidos pelo agente público. São eles: A. Rasuras, emendas, uso de corretivos e outros tipos de adulteração do documento. B. Mais de um registro do mesmo tipo de infração, como por exemplo, mais de um auto de infração lavrado para o mesmo local, o mesmo veículo estacionado, ainda que em horários diferentes. C. Falta de preenchimento obrigatório do campo de observações do auto de infração de trânsito em algumas infrações. D. Não entrega da segunda via do auto de infração em caso de abordagem, mesmo que haja recusa do infrator de assinar o auto de infração. Isso por conta do princípio constitucional do ato administrativo da publicidade, ou seja, todo ato de um órgão público ele deve ser visto, deve dar publicidade a quem está sendo penalizado por aquele ato. E. Falta de dados obrigatórios na notificação da autuação ou da penalidade de multa. F. Auto de infração lavrado com certificação e ou aferição de equipamento fora do prazo de validade. G. Auto de infração lavrado com erro, insuficiência ou conflito na sinalização de trânsito. E aí, gostou das dicas? Espero que sim.
Se quiser saber mais detalhadamente de algum desses erros, deixe aqui no comentário a sua sugestão. Bem, mais uma vez vou ficando por aqui, agradecendo o privilégio da sua atenção e pedindo para que deixe o like ou dislike, faça a sua inscrição, ative o sininho, faça comentários, críticas, ajude o canal a ser cada vez melhor para que possamos levar informação precisa, correta ao número cada vez maior de pessoas. Muito obrigado, fiquem na paz e até mais.